E hoje o Metrocast está imperdível. Estamos recebendo aqui no estúdio da Metropolitana a doutora Kelly Montesana, advogada tributarista de excelência do Grupo Montesano e Figueiredo. Doutora Kelly, minha amiga, minha irmã de alma, seja muito bem-vinda. Gratidão. E eu quero saber, eu quero que você diga aqui quem é a doutora Kelly Montesano. Primeiro eu quero agradecer em poder estar aqui com você. Faz muito tempo que a gente está esperando esse tempo juntinho, né? E aí eu estou muito contente de estar aqui com você hoje. Obrigada pelo convite também. E eu vou contar para vocês que foi um podcast surpresa. Que eu estava junto com ela, ela falou, vamos ali, ó, rapidinho nos estúdios da Metropolitana. Eu tô achando que ela ia gravar e era um podcast. Maravilhosa, né? Gratidão, viu? Eu que agradeço. Bom, a Kelly, ela é esposa do Marcelo, mãe da Giovana e da Nathalie. A Giovana tem 9 anos, acabou de fazer, e a Nathalie tem 6 anos. Esse é o meu projeto mais bem sucedido, né? Minha família. Então, a Kelly mãe, a Kelly esposa, e a Kelly também hoje é empresária, né? Hoje nós temos aí a Montesano Figueiredo, uma empresa de gestão tributária e planejamento estratégico. Então, a gente atua com médias e grandes empresas, justamente fazendo isso, né, a gestão ou enxergando como é que estão aí as empresas por dentro, né? Então hoje eu estou atuando como CEO, mas a Kelly, né, a trajetória da Kelly, ela é bem ampla, bem vasta, e aí eu vou poder te contar um pouquinho hoje. Vamos contar tudo para nós, então tudo começou. Bom, eu vou te falar uma coisa, eu comecei aos 14 anos sendo professora de inglês. Aos 14 anos, meus pais separaram, e aí eu até contei isso pra Priscila, vou contar pra você aqui de novo, né? Um dia eu pedi pra minha mãe, falei, eu queria comprar uma calça jeans. Minha mãe falou, não vai dar, esse mês não vai dar. Eu falei, como é que eu vou comprar minha calça jeans, né? E aí fui num jornalzinho da minha cidade, chamava-se Tranqueira, e anunciei lá, dá-se aula de inglês. E ali eu comecei, né? Comecei a dar aula de inglês, depois eu comecei a dar aula na minha casa, dei bastante tempo aula em casa. Quando eu fiz 17 anos, aí fui dar aula numa escola, comecei a dar aula na escola e aí virei coordenadora. Só então, depois que entrei no mundo do direito, né, fiz faculdade de direito, comecei a estagiar no 4º ano e fiquei sócia desse escritório onde eu comecei a estagiar, fiquei lá por 20 anos, né, e agora estou na Montesano Figueiredo. Fala um pouquinho aí da Montesano e Figueiredo para nós. Eu tenho a oportunidade de estar lá sempre com você, né? Ai, um projeto juntos, né? É uma mulher realizadora, viu? Isso mesmo, exatamente. E o nosso caminho se cruzou no MBM, né? Que é verdade. Fala um pouquinho do MBM. Vai contar. Eu vou te contar, então. Bom, então a Kelly, eu vou te contar um pouco aí da minha história, né? Mais profundamente. Bom, dei aulas muito tempo, aulas de inglês, né? Eu vou contar uma história engraçada. Quando eu comecei a dar aula na escola, eu dava aula em casa e aí eu falei e já era muito legal, porque eu dava aula todos os dias, o dia inteiro, estudava de manhã e dava aula à tarde e à noite. E aí uma moça me chamou, né, e falou assim, olha, eu quero que você vá dar aula na minha escola. E eu falei, gente, olha que demais, eu vou dar aula numa escola, né? Comecei sozinha, em casa, enfim. E eu falei, muito sensacional. E aí ela me perguntou assim, quanto você quer ganhar? Aí eu falei, meu Deus, uma pergunta dessa, imagina, para uma menina de 16, 17 anos. E aí eu falei, X. Bom, aí ela falou, então tá bom, você vai trabalhar de terça e quinta, né? Eu falei, tá bom, terça e quinta. Aí cheguei em casa, falei pra minha mãe, estourei. Estourei porque vou trabalhar só de terça e quinta e vou ganhar, olha, X. Quando foi 2 semanas depois, a mulher mandou a professora embora. E lá eu trabalhei durante segunda a sábado, todo dia, pelo X que eu tinha falado. Mas foi maravilhoso, foi um crescimento muito grande, assim. Aprendi muito nova, muito cedo, e já aprendi muito a lidar com o público, né? Porque eu dava aula para crianças, idosos, adolescentes, todo tipo de pessoa que você imaginar eu dava aula. E aí cresci nesse meio, né? E quando foi no 4º ano, meu avô chegou para mim e falou assim, eu estava fazendo faculdade já, meu avô falou assim, você quer ser para sempre professora de inglês? E eu gostava muito do que eu fazia, né? Eu falei, não, vô, eu faço direito, eu quero ser advogada, né? Ele falou, pois é, então você vai ter que estagiar. Aí você imagina, né? Eu cheguei em casa, falei, como é que eu vou largar tudo que eu construí, porque eu já era coordenadora de uma escola, para estagiar. E aí lá fui eu, né? Larguei tudo e fui estagiar. Menina,
foi desafiador, mas foi a melhor coisa que eu já fiz, né? Que foi, de fato, percorrer o caminho que eu precisava percorrer para chegar onde eu queria chegar, né? Eu tinha traçado uma estratégia, que era ser advogado, e aí eu não podia seguir um caminho contrário, né? Então eu comecei a estagiar, e lá eu fiquei nesse escritório, me tornei advogada, e aí depois me tornei sócia do escritório, né? Durante um período aí eu criei uma empresa dentro da própria empresa, né? Então a gente tinha um escritório de advocacia e eu criei o departamento de recuperação de crédito. Então trabalhava nos finais de semana para esse departamento. E aí logo o departamento foi incorporado na empresa e eu me tornei sócia, empreendedora. Eu sempre fui inconformada, Rê. Eu tenho uma inquietação, sabe, interna, que é no sentido de querer realizar, querer que as coisas aconteçam, né? E eu não meço esforços para que isso aconteça, não. Essa empresa nova, a gente, lá no antigo escritório, né? Essa empresa nova, a gente trabalhava nos finais de semana, né? Sempre fui workaholic, trabalhei sempre muito. Por isso que tá colhendo frutos. E aí, tô muito feliz, né? Né, que é... Muito contente. E aí o ano passado, o ano retrasado, na verdade, eu tenho um sócio, que é o Marcelo da Montezano Figueiredo, que faz planejamento estratégico. E aí a gente viu a necessidade de criar uma nova unidade, né, de negócio, e aí fomos para o Itaim, montamos a Montezano Figueiredo e estamos decolando, viu? Decolando mesmo. Tenho a oportunidade de estar lá com você, né, acompanhar um pouquinho de longe, de perto, né, Kelly? E eu fico assim, encantada com a sua história, com a sua vivência, com os seus projetos de vida, né? Com a sua correria, né, Kelly? Tá lá, né? Eu acho que é esse É sobre isso. É o mover de Deus, Kelly, na sua vida? Não, olha, eu vou te falar esse é o primeiro, né? O primeiro mover é esse aí. Para todas as coisas que eu fiz na minha vida, sempre deu muito certo. Eu sempre levantei, fiz o que tinha que fazer, mas assim, antes de tudo, era a minha oração. Deus vai na frente, né? Abre os caminhos, coloca as pessoas certas, nos lugares certos. E eu vivo o milagre de Deus desde muito nova, né? Muito nova. Muito nova. Deus faz cada coisa, sabe? Todos os meus projetos, Deus que abrilhanta. Ele que coloca todas as cerejas dos detalhes. Eu vi um podcast lindo, né? Eu vejo você nas redes sociais aí, e você falando da prosperidade. Eu adoro falar disso. Então, o que é prosperidade? Eu adoro falar disso. Minha amiga próspera. Ai, amiga. Fala aí um pouquinho. Eu vou te falar uma coisa. Eu sempre acreditei na sobra, né? Eu nunca acreditei na falta. Na minha concepção, o universo tem muito, né? Deus tem muito para nos dar. E aí a gente percebe que nem todo mundo pensa desse jeito e é uma pena, porque está disponível. Está disponível. Está ao alcance das nossas mãos. Outro dia eu escrevi sobre isso. Nada que nós queremos está distante mais do que nossas mãos podem alcançar. Então, eu sempre fui uma pessoa que acreditava na sobra, né? Nunca acreditei na falta. Então, em tudo. Então, assim, sobra amigo, só sobra tempo. Porque Deus multiplica o tempo, na verdade. Porque a gente dá conta de fazer muita coisa, né? Então, assim, eu vejo em cada detalhe, em cada preocupação, essa questão da prosperidade. E prosperidade é muito mais do que ter dinheiro, né? Eu acho que ter dinheiro não é ser próspero. Ser próspero é quando a gente tem abundância de amor na família, nos amigos, nos clientes, na empresa, nos colaboradores, né? E aí, tudo isso forma a prosperidade em si, né? Não é um ponto. O dinheiro, ele é um ponto da prosperidade, né? O resto é que completa tudo isso. Então, eu enxergo de uma forma muito ampla. E sempre que eu posso ensinar um pouco sobre isso, eu falo, olha, eu nunca ganhei de Deus em matéria de dar. Nunca. E é muito maravilhoso viver tudo isso, viu? Quando você teve essa conexão com Deus? Quando que você enxergou Deus na sua vida? Olha, eu fui criada muito pela minha avó. Minha avó era uma pessoa extremamente temente a Deus. E aí meus pais trabalhavam, né? Porque meus pais eram casados, eles trabalhavam muito. E aí eles iam trabalhar e me deixavam com a minha avó. Né? Minha avó adorava, ela estudou no colégio de freira e adorava contar para nós as histórias dela, as experiências que ela tinha com Jesus, né? Então eu lembro que ela me contou uma história que eu fiquei maravilhada, e aí que eu descobri, nesse momento eu era pequena, e aí ela falou assim, eu tinha feito uma arte, e aí ela me chamou, passa para dentro, Kelly, e tal.
E aí eu falei pra ela, ai vó, entrei batendo o pé, né? Aí ela falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Aí eu falei, vó, pelo amor de Deus, não me bate. E aí ela nunca tinha me batido. Nesse dia ela tava tão brava e ela não me bateu. Aí ela falou, vou te contar uma história, eu só não te bati hoje, porque hoje tava parecendo um dia que eu corri do meu pai a casa inteira. E aí eu parei nos pés do quadro de Jesus e falei, Jesus, não deixa meu pai me bater. E aí, disse que o pai dela falou pra ela, a mesma coisa que ela falou pra mim, né? Eu só não te bati porque você recorreu pra Jesus, mas da próxima você não escapa. E aquilo ficou muito marcado, né? Então eu falei, nossa, olha só, Jesus livra a gente até da surra da avó, né? Olha, exatamente, vó deu uma freada. Uma freada, E aí ela me contou aquilo, e aí e todos os dias a gente fazia oração juntos. E ela falava assim, pede filha, pede que Deus te responde. E isso desde pequenininha, né? Para todos os netos juntos, Kelly? Olha, eu sempre fui a queridinha dela, eu e meu irmão, né? A gente vivia lá. Então a gente dormia junto, acordava junto. E aí ela acordava muito cedinho e ela ficava fazendo o terço. 5 horas da manhã ela realizava o terço todinho. E aí hoje, engraçado, né? Tô contando pra você e eu tô me lembrando disso. Hoje eu acordo 5 da manhã pra fazer minhas orações. Exatamente, 5 da manhã. E aí Deus, e assim, eu tenho uma conexão com Deus maravilhosa. E Deus tem uma conexão comigo, sabe? Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada de ouvir, né? Ouvir a voz de Deus quando Ele fala, de chorar nos braços de Deus quando precisa chorar, de sorrir. Se abandonar, né? Abandonar. E você consegue distinguir quando é a voz dele mesmo, quando você tem que obedecer, Kelly? Ai, Jesus, consigo. Esse é um detalhe importante, né? Essa é uma sabedoria que tem que ser desenvolvida, né? Só para quem tem bastante unção, né? Eu acho que assim, a gente tem que estar querendo, né? Ontem eu até postei sobre isso. Jesus não veio para os que precisavam, mas para os que sabiam que precisavam. E aí, eu sempre quis ouvir, sabe, Renata? Todos os passos que eu dei na minha vida. Então, assim, desde... Só vai agradecendo, né? Só vai agradecendo. Desde, olha, essa nossa empresa é fruto de oração, assim, sabe? Deus, cada detalhe, né? A janela... E Ele vem e põe o chão, né? A janela do nosso escritório, Deus me mostrava ela de olho fechado, né? Quando a gente estava procurando o lugar onde nós íamos montar, eu entrava e a primeira coisa que eu ia olhar era a janela. E eu falava, não é essa janela. E meu marido falava assim, não, é sim, olha que lindo esse lugar. E eu falava, não é essa janela. E aí, assim, depois uma outra oportunidade de contar todos os milagres que Deus fez aí. Mas, de fato, era a janela que Deus me mostrava. Então, cada passo que eu dei, assim, tem muito, muito, muito dessa conexão. E eu sempre estive com o ouvido atento. Sempre estive com o ouvido atento, falando, Senhor, fala comigo. Para que eu possa, e não me deixa confundir. Isso, a voz de Deus, a outra não. A outra não, né? Porque às vezes a gente é impetuosa, né? Muitas vezes eu falava assim, não, acho que é isso, né? A gente é muito realizadora e em alguns momentos eu falava assim, não, tenho certeza que Deus quer isso aqui. Aí Deus falava assim, vem cá, filhinha, vem cá, que não é isso não. O buraco é mais embaixo. Mas assim, todas as vezes em que eu tive que voltar, os planos deles eram muito maiores que o meu. Muito maiores, infinitamente. Eu achava que eu estava dando um passo para trás, na verdade eu estava correndo uma maratona para frente e eu nem sabia. Coisa mais linda, né? Esse movimento, essa percepção. Kelly, você faz bastante curso, né? Eu sei que você está aí. A gente se conheceu no MBM, né? E eu queria que você falasse um pouco do que é dessas sementes que você busca, né? Porque eu acho que é isso que transforma a gente também. Eu sou que você planta, na verdade. Eu sou uma pessoa muito ávida por conhecimento, né? Eu nunca estou conformada em estar estacionado onde eu estou e falar, não, eu acho que eu já sei o suficiente. Eu sempre penso que eu não sei o suficiente, que tenho mais para aprender, que tem alguém que pode me ensinar. Inclusive o Marcelo sempre fala para mim assim, nossa, você sempre está fazendo a coisa que é a melhor do mundo, naquele momento é mesmo. Não é falsa modéstia, nada não. O que eu estou fazendo naquele momento é o melhor do mundo para mim, porque eu sei que eu consigo extrair dali coisas para aplicar na minha vida. E o que não presta, eu tiro e jogo fora, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que busco muito, né? Busco o que está acontecendo. Nós estamos vivendo uma era muito, muito diferente, né? Então, assim, nós estamos entrando na era da inteligência artificial. E aí, tudo está mudando muito rápido. Então, se a gente não se atualizar com o que está acontecendo para o nosso negócio, né? Nós vamos ficar para trás, mas a informação está aí, só vai olhar quem quer, né?
Então, assim, como é que a gente lida com os nossos colaboradores? Poxa, minha formação inicial era de advogada. Você imagina, você lidera muitas pessoas, mas você tem uma formação super técnica. O que a gente tem que aprender? Tem que aprender como lidar com as pessoas, né? Então, esse curso que nós fizemos juntos aí, aliás, eu indico para todo mundo de olho fechado. O Tiago, Flávio, maravilhoso. A Márcia é meu xodó. Mas é a gente aprender a lidar com o outro, né? A gente aprender a escutar, porque dependendo da nossa profissão, a gente não está com o ouvido aberto. E aí, quando a gente lidera, a gente tem que sair desse banco, que é o banco do professor, para ir para o campo do aluno, né? De ouvir o que o outro está precisando, o que o outro está querendo. Como é que a gente vai operacionalizar isso? Então, eu acho muito importante a gente estar buscando. Eu não paro, viu? Igual você. A gente tem 50 horas, né? Talvez. 50. Tenho certeza que Deus opera um milagre na multiplicação do nosso tempo. Né? Porque a gente vai, trabalha, faz relacionamento, vem dar podcast, dar palestra. Conversa, volta para ser amiga, para ser filha, para ser mãe, para ser esposa, né? Exatamente. Então e dá tempo. É um movimento de Deus, é isso que Ele quer, né? Uhum. A gente saiu bastante do sistema, eu saí bastante do sistema da minha família, eu acho que você também, sim, né? Sim, muito. Bastante, né? Uhum. Rompeu mesmo uma estrutura antiga, né? E a sua mãe encara isso como, Kelly? Ai, eu vejo assim, ela tem muita alegria, né? De me ver romper. Mas eu penso que isso é algo que vai, inclusive, disruptando a mente de todos aqueles que nos cercam. Porque, você imagina, existia um grupo de pessoas que todas agiam da mesma forma. E se corresse muito? Corresse muito, andasse 20 quilômetros, né? A gente, na verdade, acaba andando 100, 200, 300. Isso não é comum, né? Eles não estavam acostumados com isso. Então, todo esse movimento, a gente tem que entender também que para eles não é fácil aceitar, não é fácil enxergar, mas que eu tenho certeza que a gente vai passar por isso, que vai demorar um pouquinho, mas que daqui a pouco eles vão estar seguindo nossos passos. Eu tenho certeza que nós somos devastadora do que está na frente, né, da selva, e eles estão vindo atrás, sabe? Nossa família, nossos filhos, nossos genros, nossas noras, nossos netos, né, no seu caso. O tempo todo, né, Kelly? Eles vão ver. A gente tem essa... o tempo todo, nossa, mas olha a Kelly, olha não sei o que, o tempo todo assim, né, esse movimento que a gente já comentou, né? Uhum. E aí isso é que vai motivar as outras pessoas a seguirem. Se ela pode, eu também posso. Se ela consegue, eu também consigo. Aí todo mundo acha que é fácil, né? Não é fácil. Mas assim, eu tenho um desejo muito grande, sabe? Que as pessoas que me cercam, sejam eles meus colaboradores, né? Sejam minha família, meus amigos, eu tenho mesmo, sabe? Um desejo de que eles também consigam romper, sabe? Porque é isso que você está me dizendo, não é fácil. É uma escolha, né? É intencional. Eu tenho conversado com a Selma muito sobre a intencionalidade. E assim, é muito mais fácil a gente não ser intencional. Achar que tudo é obra do acaso. Vai caminhando, vai ver onde dá. Não é. Porque onde vai dar? Onde você não sabe, né? Agora, quando a gente é intencional, não. A gente sabe onde a gente quer chegar. Então, a gente vai tomar o quê? Passos para que a gente chegue lá. Pode ser que não dê certo e tá tudo bem, né? A gente tem que olhar e ver assim, fracassei, tudo bem, não tem problema. Vou limpar o joelho e vou para cima de novo. E assim, assumir um papel que é um papel de liderança, porque nós fomos levantados para ser líderes. Líderes da nossa casa, líderes da nossa empresa, né? E nós temos ajudadores aí, que são os nossos sócios, né? Rede de apoio boa, né, Kelly? Tem que ter, né? Oi? Ter a rede de apoio boa. Rede de apoio, não. Quem seria a Kelly? Eu vou dar um exemplo hoje, né? Na verdade, ele já é meu parceiro há 15 anos, né? A gente vai comemorar esse ano 15 anos de namoro, casamento aí. Nós namoramos 4, estamos casados há 11. Então, minha rede de apoio maior é o meu marido, né? Que hoje é meu sócio. E nós estávamos conversando sobre isso, né? Nós temos perfis muito diferentes, né? A Kelly olha muito para fora, para o movimento do mercado, como é que a gente faz conexões. E o Marcelo organiza tudo isso, né? Então, assim, ele que cuida dessa parte, fazer tudo dar certo. Então, eu consigo hoje enxergar, valorizar isso, né? E aí foi nessa caminhada que eu fui valorizando, porque antes eu valorizava muito o externo, né? Mas se você não arrumar o interno,
o externo, você nada e morre na praia. É reflexo interno, né, Kelly? Então, assim, hoje eu fico muito contente. E eu até tô falando aqui, eu falo, gente, tô com medo, porque toda vez que eu falo assim, tudo contente, as coisas acontecem, né? Você chega lá, tem um leão pra matar, mas tudo bem, é isso, né? Tô muito contente, assim, com os passos que a gente tem dado, com o caminhar que nós temos feito, e é um caminhar de prosperidade. Porque assim, né, o Thiago Brunet falou na entrevista dele, que eu estava vendo no Instagram, quem é que, aquele que não souber resolver os problemas e ficar desviando de problemas, não vai prosperar na vida. É isso. Não vai subir de nível. É isso. Então aprenda, e o Flávio Garcia falava disso também, né? Primeira coisa que eles falou, que eu lembro que eu sentei lá na cadeira dele, ele falou assim, aprenda a gostar de problemas. Uhum. Então, é isso. Né? Porque daí você fica falando, nossa, quanto problema e tal, quantos desafios vão falar, né? Aí ele falou, quem quiser ser empreendedor aqui, empresário, principalmente nesse país que a gente ama e tal, mas tem que gostar de problemas. É isso. Se você quiser achar que você vai acordar e não vai ter problemas, você está no lugar errado. Aí ele falou, quem quiser pode levantar. Aí, mas se você quiser ficar, eu vou te ensinar que é olhando para os problemas e que a gente vai crescendo, olhando para os problemas que a gente tem que resolver, que a gente vai mudando de nível. Aí eu falei, ufa, né? Que alívio. Tá tudo bem se todo mundo tá nessa mesma praia, né? Aí 70 pessoas na sala. Ninguém levantou e foi embora, não? Grandes empresários aqui, né? Do Brasil inteiro e tal. Aí daí ninguém levantou e foi. Eu falei, tá tudo bem, né? Ufa, tá tudo que alívio, né, Kelly? Mas eu vou te falar uma coisa, eu acho que nós somos os primeiros geradores desses problemas, né? Porque assim, o meu sócio também, ele fala isso. Ele fala, você não pode ter 20 dias de calmaria, você vai inventar alguma coisa. E aí é isso, né? Porque assim, se a gente quisesse ficar estagnado, é fácil, né? Porque o caminho que a gente já está acostumado a fazer, mas a gente não. A gente quer sempre ir pro próximo nível. E no próximo nível, né? Igual videogame, né? A batalha é outra. Né? Então você tem que desbloquear a fase, vai para a próxima, desbloqueia a fase, vai para a próxima. Então, eu acho que nós somos esses geradores, né? Nós somos os 3%, viu, Rodrigo Borg? Nós somos os 3%, né? Que estão aptos a fazer isso, porque não é fácil. Mas é muito, muito... Nesse mundão aqui de empresa, fala que 3% só? Fala 3%. Dessa estatística aí. 3%. Eu vou confirmar para você, né? Mas diz que 3% da população é empreendedora, né? Todo o resto é executor e tal. Entendi. E para permanecer nesse mundo do empreendedorismo, você tem que estar certo do que você quer. Porque não é para qualquer um, não. Entendi. Muito bacana essa virada de chave. Onde eu vou, assim, vou fazer um curso, encontro a Kelly. Aí ela tá lá no curso, ela manda mensagem pra mim, você não acredita nesse curso? Sua cara, eu tava aqui, tava vendo. Aí eu tava tão quieta lá, o Pedro vai me crucificar lá, o Pedro. Você tem que fazer esse curso. Olha, esse curso, você não acredita. Eu tava aqui, eu lembrei. Então isso é importante, né, Kelly? Essa conexão da gente querer também que as pessoas tenham acesso. Por exemplo, o Decola Guará, que você está aqui hoje contribuindo, quero agradecer demais. O quê? Quando eu olho, eu vejo as pessoas, escuto as coisas maravilhosas, coisas que, né, vira a chave na cabeça, e eu falo, eu quero que as pessoas da minha cidade também tenham esse acesso, consigam ver isso, consigam ter, né, conhecimento. Aí eu fico doida, quero trazer todo mundo. Amiga, isso é prosperidade, né? Quando a gente quer compartilhar o que é bom pro outro. É por isso que eu fico mandando mensagem, né? Porque a gente quer compartilhar. Coração, né? Queima, né? Quando você não quer reter, né? Porque eu escuto muita gente falar, não, isso aqui é um segredo e tal. Eu falo que eu não tenho segredo nenhum, sabe? Quem quiser sentar na minha frente e falar, me conta aí, o que você faz? Eu falo, senta aí, vamos conversar que eu vou te contar tudo. Porque mas sem restrição. Do jeito que você faz. Só você faz do jeito que você faz. A gente estava em São Paulo outro dia almoçando, e aí eu vi, né? E de repente seu telefone tocou, e eu vi você lá conversando com um cliente, numa situação muito. Precisava da sua ajuda e tal, e a gente foi pro seu escritório, né? E aí, assim, viu essa preocupação com a pessoa dele, né? Com carinho, cuidado em resolver tal situação, cuidar dele e tal. Foi lá, conversou, fez essa reunião. E as amigas ficaram tudo lá, tomando café, tomando chá, comendo biscoitinho e tal, espumante, tudo uma delícia. A gente se divertindo, e você foi lá, resolveu, né? No primeiro momento, foi tão lindo aquilo, Kelly. Você preocupada com ele, né? Falou, nossa, preciso cuidar dele também e tal. Aí voltou, já resolveu parcialmente logo que tinha que ser resolveu o que tinha que ser resolvido. E voltou pra sala e continuou com a gente ali, com a mesma alegria,
né, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, assim, foi tão bonito isso, porque é sobre isso, né? Você está presente no lugar que você está, independente do que está acontecendo, né? Você tem que estar no lugar que você está, no presente, e que aquele lugar é o melhor lugar. É isso, né? Da vida da gente. Você sabe que quando o desejo do meu coração surgiu de ter essa empresa, porque eu era sócia de um escritório já muito estruturado, enfim, eu fazia só a parte comercial, e aí eu sentia que eu tinha que cumprir o meu propósito de uma forma muito mais ampla, né? E aí era sobre isso, né? Quando a gente fala de gestão tributária, de planejamento estratégico, no fundo o que eu estou buscando em todo momento é o seguinte: como é que eu posso tornar a sua vida melhor? Esse é o meu grande anseio, sabe? Eu falo que eu prefiro muito mais um amigo do que um cliente. Então, se eu tiver uma oportunidade para poder transformar a sua vida de uma forma substancial, eu vou fazer. E a minha empresa nasceu para isso, né? A nossa empresa nasceu para transformar as vidas das pessoas. E aí eu falo para você assim, ó, a nossa empresa ela vai completar um ano agora, dia 4/7, dia da independência dos Estados Unidos. E aí eu já tenho um histórico tão grande para te contar, sabe, de 850 milhões de crédito recuperado. Nesse um ano, mais de 500 empregos nós fizemos com que as empresas não fechassem as portas, né? Enquanto muitas vezes o empresário chega na minha frente e fala, acabou, não tem mais isso. E eu aprendi muito com o Dr. Luiz Camargo, que era meu mestre, ele fala, meu filho, só acaba quando morre, entendeu? Quando não morre, não acaba. Então, para tudo tem solução, e eu vou te falar, Deus faz mexe aqui, mexe ali, e o plano que eu tenho que fazer aparece lá na hora, que eu tenho que executar, a gente executa e dá certo. Então, assim, a minha empresa não nasceu só para fazer gestão de tributos, ela nasceu para mudar a vida de muita gente que precisa de uma liberdade, né? A gente às vezes está tão preocupado em vender o produto, em prestar o serviço, e a gente fica de venda, não enxerga tudo que está acontecendo. Está preocupado em quê? Com o fluxo de caixa, porque tem que descontar a duplicata, porque tem que pagar o tributo, porque tem que fazer o parcelamento. E aí tem tanta coisa que você pode fazer para melhorar, mas você não faz. Por quê? Porque você está de venda. Então, o meu trabalho é exatamente esse, né? É tirar a sua venda e falar, ó, tem esse caminho, mas tem esse outro. E assim, você não estava enxergando nenhum. Porque é como se você estivesse olhando para baixo, né? Diante daquela confusão toda que às vezes está acontecendo, né? Então, a nossa empresa nasceu para isso. Então, quando eu realmente me predisponho eu atendo de madrugada, às vezes, né? Eu atendo de final de semana, atendo minhas férias. E eu tenho uma equipe hoje lá, tem esse mesmo DNA. E eu fico muito contente com isso, sabe? Porque eu consigo, parte do meu tempo, estar com essa equipe para poder passar esse DNA e mostrar para eles assim, ó, nós nascemos para isso. Para isso que nasceu a nossa empresa. Nossa empresa nasceu para cumprir prazo. Prazo, o que é prazo? Né? Prazo é o processo de chegar lá no fim. Qual é o fim? O fim é recuperar a empresa, é anular o débito, é trazer paz, né? Então essa a pessoa dormir sossegada. A pessoa dormir sossegada, continuar. As famílias dependendo desse emprego, dessa empresa. Muito. O empresário ele tem a responsabilidade de muitas vidas. Né? Por isso que quando a gente vê, né, a gente está conversando hoje as grandes empresas aí fechando, mudando estratégias, isso arrepia, né, o cabelo da gente. Né? Eu vejo duas coisas, né? Uma coisa é o empresário que as empresas estão fechando, né? Eu vou falar sobre isso porque eu já vi, eu tenho 22 anos de experiência, eu já vi muito disso, né? Primeira coisa, quem quebra é a pessoa, né? Não é a empresa. Porque assim, quando você tem um negócio e o mercado ele é volátil, né? Hoje está acontecendo uma coisa, amanhã está acontecendo outra, e você precisa ficar atento ao quê? Ao que está acontecendo no mercado para você poder dar a volta rápida que precisa ser dada. Então o empresário tem que ser rápido. Então, por exemplo, na pandemia, eu vi muitas empresas que fecharam, mas eu vi muita gente ficar milionária, bilionária, né? Eu tenho amigos que, meu Deus do céu, não sei nem dizer qual é o dígito da casa de faturamento que eles tiveram. Por quê? Porque eles foram rápidos e foram destemidos. Então eu acho que isso é muito importante, né? A gente estar atento, porque tá bom se o varejo está fechando, né? O que nós temos que fazer? Qual é o outro ramo? Como é que nós podemos estar na internet? Como é que nós podemos facilitar a vida do outro? Então, é sobre isso, sabe? Eu acho que a gente precisa olhar além do que está acontecendo agora. Então, como é que você muda o seu mercado? Como é que você é precursor? O que você pode fazer de muito diferente que ninguém fez? Ou até, né, o Flávio Garcia fala
que a gente tem que... Como é que é o nome quando a gente copia? Bandurar. Bandurar. Gente, os gigantes estão fazendo coisas. Só que a gente está, às vezes, tão preocupado com o que está acontecendo na porta do negócio que nós não estamos enxergando, né? Então, tem que bandurar o que está acontecendo. E não é nada demais, não é feio, né? Bandurar aqueles que estão subindo. Estão subindo, que estão mudando, que estão escutando um movimento. Então, eu acho que todo mundo tem que ter no mercado. Eu sigo grandes escritórios e eu começo a olhar os movimentos que eles estão fazendo e falo, poxa, ó, se ele é grande e está fazendo isso, nós também somos grandes. Então, nós também temos que ficar atento para essa situação do mercado, né? Eu fiz uma gestão, um curso de gestão que é a gestão 4.0, que fala exatamente disso. Como é que você enxerga o seu negócio de uma forma disruptiva? O Advanced trouxe isso para nós, né? Exatamente, é isso mesmo. Ficava bravo, né? Brigava. Por que não tem mais? Por que não está fazendo diferente? Por que isso? Meu Deus do céu, né? E aí você começa a despertar, né? E você olha à volta, as pessoas crescendo, grandes empresários, né? No MBM, né? Muito. Escola, né? Que coisa linda que é. Eu falo, eu quero ser anjo, viu, ô Thiago? Eu quero ser anjo quando eu tiver... Da meia-noite às 6, eu quero ser Então, é isso mesmo. Isso Mas mesmo. é maravilhoso estar nessa energia de crescimento, de contribuição. E eu penso o seguinte, eu não acho, não, eu tenho certeza, né, que o foco é contribuir. É contribuir. Enquanto você está aqui conversando comigo, eu tenho certeza que a sua empresa está crescendo. Eu tenho certeza que tem coisa que você precisa resolver lá, que Deus está tocando, tá? Né? Então, eu tenho certeza disso. Então, o foco é crescer e contribuir, não tenho dúvida disso. Né? Às vezes a gente tem, mas não tem que ter. Ai, Kelly, você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Eu falo sempre, que mulher incrível, que ser humano de luz, que bênção que você é na nossa vida. Obrigada. Muito obrigada. Eu queria ficar aqui o dia inteiro conversando. Já acabou? Com você. Acabou. Eu não acredito, já deu 40 minutos? A Carol tá lá, dando sinal ali, e acabou, né? Acabou? Entendeu? Então agora a gente vai pro próximo round, né? Bora, vamos. Próximo. Mas, gente, olha que entrevista maravilhosa, olha que riqueza da Kelly. Qual é a sua rede social, Kelly? @Kelly Montezano é a minha rede social pessoal e @Montezano Figueiredo é a rede social da nossa empresa. Segue lá, eu vou amar encontrar vocês por lá, viu? Isso aí, ela ainda responde as coisas, ela contribui o tempo todo, né, Kelly? Muito obrigada. Eu que agradeço. Você continue sendo luz. Amém. E sal na terra. Amém. Obrigada. Está seguindo exatamente os mandamentos, né, do nosso Criador, do nosso Pai Maior. Eu tenho muita honra, muito orgulho, meu coração honra a bondade que existe em você. Viu? Obrigada. A recíproca é totalmente verdadeira, você sabe, né? Então, esse Metrocast veio aqui para trazer essas novidades, trazer ensinamentos, trazer viradas de chave para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. Então, muito obrigada. Obrigada, um beijo, viu? Ótima noite. Tchau, até mais.